Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e essa é a nossa reflexão que a gente faz sempre sobre a liturgia de domingo, né? E esse domingo é o 11º domingo depois de Pentecostes, no rito tradicional, que tem o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, onde tem o milagre do surdo-mudo, a cura do surdo-mudo, o milagre do Éfeta, né? Eu não vou ler o evangelho todo, mas um trechinho aqui só para a gente entender aqui o assunto principal. Apareceu um surdo-mudo e Jesus pegou esse homem à parte, né? E colocou os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a sua saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe Éfeta, que quer dizer abra-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e ele soltou a prisão da língua, falando normalmente. Então, o milagre do Éfeta é um milagre muito famoso, que é sempre uma ocasião da gente falar sobre os sacramentos, ou seja, os sinais sensíveis e eficazes da graça. Deus, Cristo, na hora de curar, ele usa também de coisas da nossa sensibilidade. Mas eu queria sair um pouco aqui do óbvio e trazer uma reflexão mais voltada para os pais, né? Para as mães de modo geral, de modo especial, mas também para os pais, que eu sei que muitos pais também acompanham aqui o que a gente fala. Hoje eu tive a graça de fazer um batismo de manhã, né? Hoje é sábado, o dia que eu estou gravando. Eu sempre gosto muito de fazer batismo, sobretudo quando são famílias assim, né, da igreja, gente que a gente sabe que valoriza de fato o sacramento, como foi o caso hoje, graças a Deus. E essa circunstância de ter feito o batismo junto com esse evangelho me fez pensar numa coisa importante para falar. No rito tradicional do batismo, que é o que a gente faz aqui, existe um momento em que o padre repete esse gesto de Cristo e toca nos ouvidos e no nariz da criança, falando Éfeta, né? A gente fala Éfeta quadesta da perire, ou seja, Éfeta, que significa abra-te. E o padre faz uma oração pedindo para Deus afugentar o demônio. E o que eu queria falar? As cerimônias da liturgia da igreja, né, elas são muito ricas, né, são muito simbólicas, elas têm muito significado, tanto o texto litúrgico em si, como os gestos mesmo, né, os gestos do sacerdote, os paramentos, os objetos. E às vezes a gente deixa meio passar essas coisas, a gente não aproveita essa profunda catequese que a igreja dá para nós, nos mostrando essas coisas na liturgia. E às vezes a gente deixa passar em branco, né? Então, o convite que eu faço em primeiro lugar, né, quando a gente for assistir qualquer cerimônia, né, seja de uma missa, um batismo, qualquer coisa, da gente de fato prestar atenção. É muito bom quando isso acontece. Vocês não sabem como isso é satisfatório para o sacerdote, como hoje eu tive a graça de fazer um batismo assim, que os pais, os padrinhos estavam ali prestando atenção nas coisas, porque às vezes a gente faz e as pessoas não estão nem aí, né? Então isso é muito importante, isso é muito gratificante. Mas também uma coisa que às vezes a gente não para muito para pensar que poderia fazer é buscar, às vezes antes, né, conhecer um pouco, ler sobre o rito, né, e conseguir até transmitir isso para os filhos, sabe? Seu filho vai fazer a primeira comunhão, né? Não só ensinar para o filho o que é a Eucaristia, mas também falar sobre a missa, aprender sobre a missa, para falar sobre a missa. Olha, o padre faz isso, faz aquilo outro, conhecer um pouquinho da liturgia. Não precisa ser nada de muito profundo, nada de muito detalhado, mas, sabe,
só ali algo, pelo menos o básico para, né, para que a pessoa, a criança, enfim, vocês todos aproveitem bem, o melhor possível isso. É muito famoso na história dos pais de Santa Teresinha que eles liam para as filhas aquele livro do Guéranger, né, que é um autor francês muito famoso, Dom Guéranger, que é um livro sobre liturgia, né, que era um tipo de ano litúrgico, né, em que falava da vida dos santos, falava sobre o que era a quaresma, explicava um pouquinho do Evangelho de Domingo, enfim. Ou seja, a família de Santa Teresinha, ela foi educada liturgicamente pelos próprios pais. E eu acho que isso é importante a gente também resgatar nas nossas famílias. Ou seja, que os pais se interessem, aprendam e transmitam. Né? Que a gente faça de tudo para não deixar passar em branco todas essas riquezas que a igreja nos oferece, que vai valer muito para a nossa vida espiritual, vai valer muito para que seus filhos tenham fascínio e atenção na igreja, né? Porque às vezes a gente fala assim, a criança vai crescendo, vai ficando adolescente e não quer mais igreja, né? Porque às vezes também não aprendeu a admirar e a fascinar-se com aquilo que está diante dela, né? Porque ela nunca viu ali nada de maravilhoso, nada de extraordinário, porque ninguém apresentou para elas isso como algo fascinante, maravilhoso, extraordinário. Tá bom? Então essa é o recado aí desse domingo para vocês. Tá? Deus abençoe.